Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Você está entre aqueles que aproveitam as oportunidades? Isso é recomendação para nós. O apóstolo Paulo nos traz em Colossenses essa recomendação. Aproveitai as oportunidades. Mas é bom a gente lembrar que oportunidade existe em função do tempo. O carrossel do tempo, o trem do tempo está passando. O trem, o bonde da história está passando, o tempo não volta e aquilo que você não fizer agora, pode ser que não consiga fazer nunca mais. Eu conheci algumas pessoas muito cultas, estudadas, que liam muito, uma capacidade. Eles estavam planejando, eu tenho em mente duas pessoas, um cristão e outro não cristão, até se dizia ateu. Ambos eram sumidades em suas áreas de conhecimento. Um na educação, o outro na área do sexo e casamento entre cristãos. E eles estudaram muito, pesquisaram, se aprofundaram nos assuntos e planejavam escrever um super livro. Mas eles não queriam escrever uma apostilazinha, um livrinho, uma coisa qualquer, não. Eles eram tão ousados e estudaram tanto que queriam fazer um super livro profundo sobre aquele assunto. E eles pesquisaram, talvez começaram, mas ousaram tanto e eles pretenderam tanto que o tempo foi passando. Talvez o pouco que eles tinham escrito não era suficiente, eles queriam melhorar, aperfeiçoar e foram trabalhando, o tempo foi passando e não saiu livro nenhum. E um já morreu e não saiu livro nenhum. Eles quiseram tanto e não fizeram nada. Isso é muito comum. A pessoa planeja, eu vou trabalhar para Deus, eu vou ler a Bíblia com muita dedicação, com muito amor, mas não é para já não, eu vou me preparar para isso. Não vai ler nunca. Outro faz planos, eu quero fazer uma grande obra, eu quero fazer isso, fazer aquilo, acaba que não faz nada. E pentecostal, praticamente todo ele tem guardado no bolso um tesouro, uma profecia. Eis minha serva que eu tenho uma grande obra para ti. E ela fica sentada, de braços cruzados, esperando a grande obra. O tempo passa, a grande obra não vem, ela não faz nem pequena nem grande e acaba ou desanimando, se perdendo ou morrendo e a grande obra não é feita. A grande obra de Deus é a gente aproveitar cada dia, cada oportunidade que o Senhor nos dá. As oportunidades passam e Deus nos quer pessoas decididas. A Bíblia fala de um Zaqueu, Lucas 19, que quando viu Jesus, ele imediatamente partiu para lá, mas quando ele viu uma multidão e ele de baixa estatura que não conseguiria chegar muito perto nem ver Jesus, ele subiu numa árvore, ele imaginou que Jesus passaria por ali, subiu numa árvore para ver Jesus de perto, quando Jesus passasse por ali. Só que Jesus olhou para ele, viu e ele recebeu aquela grande bênção. Ô Zaqueu, desce, pode descer depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha que bênção, Deus viu sede no coração dele, ele não quis perder a única oportunidade da vida dele. Você pode estar tendo hoje a única oportunidade de fazer alguma coisa e não vai ter nunca mais. Se não aproveitar hoje, essa oportunidade não terá. Pode até ser que você tenha alguma outra oportunidade, mas quem perde 1, 2, 3, 10 oportunidades
provavelmente Deus nem vai dar mais oportunidades, porque a pessoa sempre perde. Ele não quer mesmo fazer sacrifício. Ah, não, eu não vou porque está muito longe. Eu não vou porque está muito quente. Eu não vou porque eu não estou me sentindo bem. Eu não vou porque tem muita gente. Aí não tem jeito. A pessoa vai perder uma após outra oportunidades e depois ele nem vai ter mais oportunidades. Eu quero ler com você em Marcos, no capítulo 3, um evangelho de ação. No versículo 7 diz o seguinte: Jesus se retirou com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, de Edom, além do Jordão e além do Mar Morto, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, lá do Líbano, lá em cima. E de todos esses lugares seguiu uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, e veio ter com ele. Aquela multidão era composta de pessoas espontâneas que vinham um após outro de todos os lugares, porque ouviam de Jesus e queriam estar com ele. Se dispunham a qualquer sacrifício para estar com Jesus. Por isso eles vinham de longe. Aquela multidão não era fabricada, não era estimulada, não havia uma campanha de marketing, uma propaganda de grandes reuniões, não havia uma aparelhagem de som conclamando o povo. Eram pessoas espontâneas, cada um com sua necessidade e sede espiritual, que vinha ver Jesus. E eles formavam aquela multidão e uns não conheciam os outros naquela multidão, mas cada um veio individualmente procurar Jesus. Então Jesus recomendou a seus discípulos, ele estava perto do mar da Galileia, que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. No Mar Morto não tinha barquinho, porque não tinha peixe para pescar. Tudo isso aconteceu no Mar da Galileia, um lago aproximadamente do tamanho da Baía de Guanabara, um lago de água doce, onde pessoas pescavam e por isso havia muitos barquinhos ali. Inclusive, eram usados para transporte de pessoas de um lado para outro do Mar da Galileia. E Jesus, sabendo disto, com uma grande multidão, ele na praia, ali não tem praia de tomar banho, praia de areia, praia de pedrinhas, mas são locais lindos e inicialmente raso. E Jesus, então, ali, premido, apertado pela multidão na praia, preveniu seus discípulos que tivessem o barquinho pronto para, caso a multidão apertasse, ele entrar no barquinho e poder manter um pouco de separação, de afastamento das pessoas, para poder se dirigir às multidões. Digamos assim, multidões de 5.000 pessoas ou mais se formavam. Não dava para ele, do meio da multidão, apertado pelas pessoas, falar. Então ele gostava de entrar no barquinho, se afastava um pouco. As pessoas naquela época não gostavam de entrar na água e eles então ficavam na margem, na praia, prestando atenção. Como não havia muito barulho por lá, Jesus podia falar e eles ouvirem. Jesus então do barquinho, um pouquinho afastado da praia, falava para a multidão. E era o que Jesus gostava de fazer. E a explicação está aqui a partir do versículo 10. Ele curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam para ele para o tocar. Eu me lembro daquele paralítico no tanque de Betesda, lá em João, no capítulo 5, que há 38 anos estava doente lá
E quando a água era agitada, ele corria, mas sabendo que pouca chance ele tinha, porque havia muitos outros enfermos, e quando ele chegava, os outros enfermos já tinham entrado primeiro, e só o primeiro era curado. Interessante, isso é pouco falado. Por que Deus agia dessa maneira? Para mostrar a graça dele, que ele nunca abandonou seu povo e que a pessoa precisava estar vigilante e disposta a aproveitar a oportunidade. Só o primeiro era curado. Isso era uma graça de Deus, mas que exemplifica esse princípio. Você quer Jesus, não espere ninguém. Eu me lembro de algumas pessoas que diziam, não, eu estou esperando minha mulher, meu filho, a família, para a gente ir junto, ser batizado junto. Meu irmão, você não quer. Se você quisesse, você largava tudo, inclusive parentes, para ir a Jesus. Se você está esperando mais gente, é porque você não quer realmente Jesus. E naquela água agitada no tanque de Betesda, só o primeiro era curado. Mas quando Jesus estava presente, qualquer um podia ser curado, mas tinha que chegar para Jesus. E Jesus não ficava esquentando o lugar, ele ficava pouco tempo no lugar. Dali a pouco ele saía e ia para outro lugar. E era uma briga em volta de Jesus, querendo tocá-lo. E todos aqueles que tocavam a Jesus eram curados. Também os espíritos imundos, quando o viam, se prostravam diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Então, imagine-se numa multidão, 5.000 pessoas, mas pelo menos 200 a 500 estavam agarradas em volta de Jesus, com vontade de ser o primeiro a encostar a mão em Jesus. E as pessoas se arrojavam. Quando a pessoa via aquele grupo fechado em volta de Jesus, ele queria passar, não tinha outro jeito, ele se lançava, se jogava de uma maneira ou por cima das pessoas, ele se jogava para ver se conseguia encostar em Jesus. Tente imaginar esse quadro, pessoas desesperadas, todos querendo alguma cura, desesperadas em volta de Jesus, e o critério continuava o mesmo. Dali a pouco Jesus ia embora e aquela era a única oportunidade. Eu quero dizer que o trem da história está passando. Você pode estar tendo hoje a única oportunidade de fazer algo e ela não vai voltar. Ou você bota a mão em Jesus agora, ou talvez nem tenha mais oportunidade. Muitos crentes estão perdendo a oportunidade. Não, semana que vem. Não, hoje eu estou doente, semana que vem eu vou. Na outra semana, depois eu vou pensar. Você vai pensar e vai perder a oportunidade. Jesus é oportunidade para hoje. Jesus é oportunidade para hoje. O amanhã não pertence a você. Ou você decide hoje seguir a Jesus, ser servo, começar a evangelizar, começar a ler a Bíblia, começar a se santificar. Ou você começa hoje, ou muito provavelmente não vai começar nunca. Todas as pessoas que eu conheci que deixavam de hoje para amanhã, com mais probabilidade deixavam de amanhã para depois de amanhã, para depois de amanhã e para depois para São Nunca, o dia de São Nunca. Infelizmente, se você perder a oportunidade hoje, você é uma dessas pessoas que não vai ter um amanhã. A oportunidade de Jesus é hoje. Deus quer pessoas assim decididas. O tanque de Betesda ensina isto. O primeiro tinha que estar vigilante, esperando a água agitar como se fosse agora, para se lançar. Você espere alguém para evangelizar hoje. A oportunidade que Jesus quer te dar é hoje. E se você quer deixar para amanhã, muito provavelmente você está se desqualificando para sempre. Quem deixa para amanhã, muito provavelmente está se desqualificando para sempre. Oportunidade de Jesus se chama
hoje. Seja uma pessoa assim decidida. Recebeu uma palavra, uma direção, uma orientação de Deus. Viu alguém passando perto de você? É hoje, é agora a oportunidade, ou muito provavelmente não será nunca mais.